Olá, Renata! Tudo bem, pessoal? Chegamos finalmente em dezembro. Parece que foi assim, num piscar de olhos, que há pouquinho tempo atrás a gente estava falando de Natal, de presentes e disso, daquilo, e chegamos mais uma vez a essa época do ano assim tão festiva, tão alegre, tão legal, bacana, nossa, é tudo de bom como o seu programa. Só que essa época do ano também, Renata, inclui algo que os nossos bichinhos de estimação não gostam nem um pouco, não é, doutor Fernando? É isso, Tudo bem? O que tem nessa época do ano, Fernando, que eles não suportam? Fogos de artifício. Nossa, eu não sei o que acontece com os nossos bichinhos de estimação, que eles têm verdadeiro pavor, pânico, né? Aliás, Fernando, primeira dica aqui, porque o Fernando tá aqui para nos ajudar a dar algumas dicas, as orientações aos nossos telespectadores para como que pode lidar, passar por essa época assim com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Só cachorro ou gato também tem pavor, tem pânico de fogos de artifício? Não, os dois não têm pânico de fogos de artifício, mas o cão e o gato, eles têm uma audição muito sensível. Então, o gato, ele conhece mais o território e ele sabe se esconder, ele sabe ver o momento que ele não está apropriado para ele se esconder. O cão não consegue fazer isso com tanta facilidade. Então, o cão, a gente percebe bem mais nítido que ele fica agitado, que ele fica pedindo colo e essas atitudes dele que você vê que está bem assustado. Agitado não, né, Renata? Tem pessoas assim que relatam assim que o cachorro entra assim num grau de estresse tão elevado que ele realmente fica em pânico, né? Ele fica tremendo todo, ele fica assim com os olhos vidrados, ele parece que vai ter realmente um colapso nervoso, um ataque do coração, alguma coisa assim, né? E o porquê isso? Porque o fogo de artifício, quando ele estoura lá a quilômetros de distância, né? E o cachorro, ele também no dia a dia, ele tem às vezes o convívio com outros barulhos altos também, que incomodam, mas que não levam ele a esse pânico. Por exemplo, se tem alguém que está lidando com uma furadeira ou aspirador de pó, por exemplo, eles também não gostam, mas é diferente, eles não chegam a entrar nesse pânico. Qual a diferença desses sons, doutor? É que esses barulhos, assim, não é meio que da rotina deles. Eles já escutaram isso uma vez e eles escutam mais ou menos com uma certa frequência. Os fogos de artifício geralmente é só em datas comemorativas, então são muitas poucas vezes ao ano. Então o cachorro não tem uma memória tão nítida desses barulhos. E ele acha que de repente é algo que pode trazer algum perigo a ele, é isso? Isso, é que o barulho pra gente pode ser pequeno, mas pra eles é muito alto. Então isso é um barulho que incomoda bastante eles. E é isso que eles ficam bem agitados assim. Tá. E fora isso, assim, quando eles estão nessa situação de pânico, como que o proprietário deve lidar? Então, essas atitudes não dá para ser tomado no dia 20, por exemplo, de dezembro. Tem que ser tomado pelo menos um mês antes, um tempo antes. Animais que nunca passaram por fogo de artifício, você tem que passear com ele mais vezes, para ele escutar mais barulho. Levar à rua para ficar com o barulho do outro. Sensibilizar, que a gente chama, que é tirar esse jeito que ele tem com o barulho. Ele se acostumar um pouco mais com barulhos altos, com barulhos repentinos. Isso é uma primeira dica que eu dou. Tá, ou seja, expô-lo mais a situações de barulhos. Fazer com que o barulho também assim faça um pouco mais parte da rotina dele. Seria isso? Isso. Certo. Porque em geral, quando isso acontece, a primeira atitude do dono, do proprietário, é ir lá, se for um cachorro que dá para pegar no colo, é segurar no colo e abraçar e ficar o tempo todo assim. Isso é correto? Isso é uma atitude que não é correto, por conta que o cachorro ele vai memorizar que toda vez que ele está em medo, ele vai te pedir colo e você vai pegar. Isso é uma coisa boa para ele no colo. Então isso não é interessante a pessoa fazer. Vamos dizer assim, ignorar o animal, deixar ele pedir mesmo, dar um brinquedo para ele, fazer outras coisas, mas não pegar no colo, porque isso ele acha que é uma atitude boa. Então toda vez que ele tem medo, você pega ele no colo. Isso é uma atitude que ele vai memorizar como uma coisa boa.
Certo. E assim, tem muitas pessoas que quando chegam, como você falou, né? Nós estamos no comecinho de dezembro, então a época para se tomar alguma atitude, a hora certa é agora, não é esperar no dia 20, porque de repente é muito tarde. Mas o que acontece no geral, isso é por causa do nosso dia a dia. Quando chega no dia 20 de dezembro é que a gente lembra da situação que tá para chegar. E tem muitas pessoas que recorrem a produtos que são sedativos. Isso é bastante perigoso, não é? Isso é bem perigoso, porque você não sabe se aquele produto é adequado para o seu animal ou não. Então, eu sempre recomendo ir no veterinário, passar por uma consulta, ver se o animal está apto para o veterinário prescrever um remédio. E se você não precisar ir no veterinário, não quer ir ao veterinário, a dica que eu dou é usar florais. Mas isso tem que ser pelo menos com um mês de antecedência. Tá, e esses florais agiriam como, assim, de que maneira? Os florais você dá para o animal diariamente, doses como prescritos, e o animal vai perdendo um pouco esse medo, vai ficando um pouco mais calmo. Mas isso tem que ser pelo menos com um mês de antecedência. Certo, ou seja, teria que começar Isso, no agora começo de mesmo, né? Tá. Alguma dica mais, doutor Fernando? Eu acho uma dica que é importante também, que são dicas simples, é, por exemplo, o animal que não tem uma cama, não tem uma toquinha, não tem um canto dele, você fazer um canto dele, fazer com que ele sinta aquele canto dele protegido, quando ele tiver